Nós saudamos todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais um culto da Igreja Cristã Maranata. E para darmos início a este culto, eu convido todos que puderem a fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nós clamamos a Ti pelo sangue de Jesus. Suplicamos, Senhor, a Tua graça, o Teu poder, a Tua redenção, a Tua salvação derramado sobre nós, para que nós sejamos feitos aceitáveis a Ti e que assim, Senhor, a Tua palavra possa agir em nós e nos libertar, nos fazer aprender, nos fazer crescer, nos dar comunhão, fazer toda a operação que o Senhor tem programado. Nós suplicamos, Senhor, assim a Tua bênção, pois oramos pelo sangue em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um louvor, logo em seguida os irmãos vão acompanhar, vão participar do programa Conversas Bíblicas. Vamos louvar o Senhor. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos assistem pelos nossos canais de televisão ou pelas nossas plataformas no YouTube, irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, e nós temos a alegria de também contar com a participação de outros irmãos de igrejas, de outras igrejas que não são a Igreja Cristã Maranata, mas são servos de Deus, irmãos nossos, que participam dos nossos conteúdos, que oram também por nós. Amém, a paz do Senhor a todos. Nós vamos continuar falando e fazendo um fechamento daquilo que nós falamos no mês de março sobre os nossos cultos. E nós começamos a abordar nesses últimos programas como é que é o nosso culto. Só uma conclusão para isso aí. Antes de continuar, eu queria apresentar o pastor Wallace, Ozete, vai estar conosco aqui, o pastor Leandro, que está também aqui conosco, vai participar também desse nosso assunto aqui. Mas, continuando o seguinte, então, vejam, eu estava dizendo para os companheiros, eles vão falar, o Wallace, depois o Leandro. O nosso culto, se ele não tiver sinais, e é o que o pastor Wallace vai começar a falar, o nosso culto ele é um dos piores que possa existir. Porque nós não temos uma formação litúrgica cadenciada ou preparada academicamente. Nós não temos isso. Não é? Não temos toda essa estrutura técnica para montar um culto dessa forma. Nós não temos isso. O que as igrejas históricas o fazem muito bem, né? As igrejas tradicionais. Nós não temos um culto, como se diz assim, um culto motivacional, né? Para as pessoas serem motivadas, ou para uma coisa, ou para criar alguma coisa de emoção, e aquela coisa toda de fazer aqueles movimentos todos. Nós não temos também isso. Então o nosso culto todo está voltado para uma
operação do Espírito Santo. O que é o mais importante? O que é importante na vida do culto? É por isso que a Bíblia diz que o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Então vejam, o culto para nós é o culto que está no livro de Atos dos Apóstolos. A igreja do livro de Atos, a igreja descrita pelo apóstolo Paulo na carta aos Coríntios. Então, os nossos cultos têm que ter sinais. Eu passo a palavra agora ao Wallace para dar sequência a esse assunto nosso. Wallace. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos ler o texto básico que está na Epístola de Marcos, capítulo 16, a partir do verso 15, que nos fala dessa forma. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. O texto fala dos sinais que acompanhariam a vida da igreja. Então, nós somos resultado desta operação. Então, como o pastor Amadeu falou, o nosso culto, que nós prezamos, que é o culto profético, e queremos já dizer que o culto profético, na verdade, é a realização de um projeto que está na eternidade e que nós precisamos descobrir o mistério, né? Porque todo culto tem um processo, uma ação de Deus. Então, quando nós falamos de culto profético, nós só alcançamos ela quando existe a profecia. Os sinais, os dons espirituais, porque os dons espirituais, ele identifica uma pessoa no meio da multidão. E tudo isso, o nosso atrativo é que nós vamos para a igreja sabendo que Deus vai realizar o projeto dele, a vontade dele, não é a nossa. Não é um culto que o pastor montou, vai ser bom assim. Não, é aquilo que o Espírito Santo revela. Então, por isso que é importante, nessa hora, a igreja como corpo. Porque o culto de amanhã começa no encerramento do culto de hoje. Então, a igreja começa orando para o culto do próximo dia. E aí vem as manifestações do Senhor. E aquela reunião que nós temos, que antecede o culto, que a gente chama de culto profético, na verdade, aquela reunião é onde a gente coloca as coisas em ordem, né, Amadeu? A gente recebe as informações, a igreja orou, a igreja jejuou, o Senhor deu um dom à irmã, a outra estava lá fazendo o almoço, o Senhor deu uma visão, a outra está no trabalho, o Senhor deu uma revelação. Esses dons chegam e aí coloca-se em ordem. A hora de você colocar em ordem, isso vai nortear todo o culto. O louvor vai ser definido ali. Isso. A palavra vai ser definida ali, Claro. porque é a direção do Espírito. Então você vai cantar um louvor, o Senhor mostrou uma pessoa, uma determinada moça, esse louvor se encaixa perfeitamente. Quando a pessoa ouvir o louvor, ela vai se identificar. Wallace, isso que você está dizendo é muito importante. Veja, irmãos, olha só. O pastor Wallace disse que o culto profético que não é aquele culto, não é aquela reunião antes do culto. Aquela reunião antes do culto não é o culto profético. Eles falam erradamente. O culto profético é o culto que vai acontecer. Aquela reunião é a reunião preparatória para o culto, né? Só para voltar um pouquinho na história, quando o Senhor revelou, Leandro, que o nosso culto passaria a ser profético, foi uma vigília no Manaim, quando o Senhor disse: quero mudar o formato de culto nas minhas igrejas. Você já era pastor nessa época? Acho que não, né? Acho que não. Não. Foi 87, 88, por aí. Nós nos... Um ano antes. Veja só, Leandro, nós nos assustamos, porque quando falou culto profético, nós imaginamos uma coisa, como é que vai ser isso? Não, aí o senhor foi acrescentando as revelações. Era uma vigília de pastores do Manaim. O senhor disse: é o culto que eu programei na eternidade. Misericórdia, aí piorou. Poxa, como é que vai ser isso? Como é que você vai alcançar um culto que Deus programou na eternidade? Eu, por exemplo, estou numa situação dificílima, poxa. Mas para Jairo é ótimo, né? Jairo ora lá, tem 2, 3 visões, revelações, então vai ser muito fácil. Mas eu, por exemplo, estou na dificuldade. Eu lembro que um pastor levantou e disse assim: eu não vou ter condição nenhuma de estar à frente da igreja, pô. Como é que eu vou fazer isso? E criou-se aquela situação. Existe o corpo, né, Amadeu? Aí o senhor deu a seguinte revelação. O senhor disse o seguinte: que naquele momento o senhor podia exigir aquilo de nós, porque nós estávamos de posse da doutrina. Veja que coisa interessante.
Então, depois da doutrina. Aí, mas continuava a dúvida, como? Aí o Senhor deu outra revelação. Isso será para o vosso descanso. Como o vosso descanso? Aí o Senhor, aí foram uma sequência de revelações. Então o Senhor disse assim, vou usar a minha igreja. E o ministério vai apenas ter o governo daquilo que eu vou fazer na vida da igreja. Então, na verdade, quando você vem, dá para você continuar, quando você vem para aquele culto, quando o pastor chega naquela reunião antes do culto, ele está tranquilo porque ele sabe que a igreja está trazendo de casa as informações que vão servir para ele dar a direção daquele culto. Inclusive, né, Amadeu, a gente sempre, no início daquela reunião, a gente geralmente trata os dons que foram, primeiro, os dons que vieram de casa, né? Pode ter o dom na hora? Pode. Mas os dons que vieram de casa são super importantes, que durante o dia a igreja estava orando, buscando, e o Senhor vai revelando o processo, porque o culto ele só é profético, o nosso culto que começa no horário lá do culto, ele só é profético quando nós descobrimos o mistério, quando nós descobrimos aquilo que é profético, aquilo que Deus programou na eternidade e nos informou. Que coisa, né? Antigamente, né, Amadeu, a gente montava o culto e organizava, e vai ser assim, vai cantar louvor, tudo certo. Agora não. O pastor chega lá e na hora não é a mensagem que ele pensou, né? Foi a experiência que o Senhor deu na obra, né? Agora a mensagem é direcionada pelo Espírito Santo. Ela pode ser uma mensagem até simples, mas se for em cima dos dons espirituais, ela vai existir, vai acontecer a operação, né? A operação do Senhor vai acontecer. E às vezes uma mensagem programada pelo homem não vai ter efeito, pode ser bonita, né? Pode receber até elogios, mas não vai acontecer aquilo que Deus programou. Então hoje, por isso que é o nosso descanso, né? Porque a gente vai trazer aquilo que Deus programou e por certo vai ter bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Leandro, você estava abordando agora há pouco, né, a experiência lá na sua igreja, a informação disso com relação ao culto, né, aos dons no culto. Passa um pouco para nós aí da sua experiência nesse sentido com relação à igreja. Bem, companheiros, a nossa palavra é de muita alegria, de gratidão ao Senhor, porque todo recurso o Senhor tem nos dado. Tudo tem vindo da parte do Senhor. Ontem, por exemplo, nós chamamos um grupo de intercessão e o Senhor concedeu alguns dons para esse momento que temos vivido. Primeiro, o culto é profético, é algo que vem da eternidade. O Senhor tem preparado a igreja no culto anterior. Por exemplo, o culto de domingo, à noite, finalizou, já iniciou os preparativos para o culto de segunda. Pela madrugada, o Senhor já visitou a igreja. Durante o dia, as bênçãos, né? Inclusive ontem o Senhor concedeu uma visão interessante, né? Eu até passei para os companheiros, que havia um grande campo. Esse campo, durante o dia, deveria ser arado, bem arado. É a igreja em contínua oração, orando pelo culto, no preparo, no trabalho. Então é o culto racional. É o Senhor em nós, presente. Pela madrugada, o Senhor visitou em sonhos. Durante o dia, a terra sendo arada, o Senhor mostrou que antes do culto à noite, Ele enviaria a chuva. Uma chuva o Senhor enviaria de alegria para a igreja, para que pudéssemos chegar no culto trazendo os resultados daquele dia. Você chega no culto profético, você teve suas experiências durante o dia, a igreja orou. E uma irmã ontem disse: pastor, esses dias eu fui orar, fui arar a terra, né? Eu fui orar e ela falou, fiquei constrangida, porque o Senhor disse assim: minha filha, minha serva, eu tenho te concedido todas as coisas. Eu tenho te concedido dons espirituais. Eu tenho te concedido tempo. É uma irmã muito ocupada. 2 filhos enfim. E ela diz assim: eu fiquei constrangida porque o amor do Senhor está na minha vida. Ela falou: não tem como, ela disse. Um culto que vai ter à noite, eu não chegar com os resultados durante o dia. Então o Senhor me deu tempo, o Senhor me deu dons, o Senhor me deu gratidão, me deu temor. Então o culto profético para nós é alcançar. Como que nós vamos alcançar? É isso que está na eternidade. Mas nós o amamos, né? Porque Ele nos amou primeiro. Então o amor do Senhor está derramado no coração da igreja.
A igreja que vai arar a terra durante o dia, a chuva serôdia que vai vir sobre a igreja, que vai chegar cedo. E ontem até abordei, chamei alguns irmãos daí. Após o culto, chamamos a igreja e falou: olha, irmãos, nós somos um vaso. O pastor Gedete sempre fala isso, né? Um vaso que tem que estar como? De boca para baixo ou de boca para cima? Não, nós temos que estar de boca para cima. Então, o vaso que está aguardando o óleo da parte do Senhor, o recurso, todos os recursos o Senhor tem nos dado. E eu queria convidar a igreja, até falei ontem com os irmãos, queria convidar a igreja que a partir desse tempo, o culto profético, essa reunião de 7 horas, o culto comece para nós ali. Porque aqueles que trabalham arando, como Paulo diz em Coríntios, né? Aquele que vai semear coisas espirituais, ele vai colher coisas espirituais. Então a igreja vai começar o culto naquele momento ali, arando a terra durante o dia, trazendo os benefícios, porque na hora do culto a palavra vai ser plantada no coração do visitante, a nossa vida nessa abundância. Então todos os recursos têm vindo do Senhor. A igreja, nessa hora, ela para, como essa irmã, né? Ela para e em alegria, em constrangimento, fala: não, o culto da noite é minha responsabilidade. Tem um grupo de assistência lá, ele tem a responsabilidade dele. Então, você tem aquele dia, mas há irmãos que têm dons, que têm amor, que o amor do Senhor está derramado nos seus corações, que eles vão participar todos os dias. Eles são presentes todos os dias. Eu tinha uma irmã em Vila Velha 1, eu tinha uma irmã, ela participava de todas as reuniões de preparação para o culto profético, né? Daquela reunião que preparava. Porque, claro, a gente dividia os grupos de assistência e dava um dia para cada grupo, né? Porque naquele dia o grupo pode vir à madrugada, quem tiver disposto a fazer um jejumzinho até 9 horas, ou de 5 até depois do culto. A gente tinha muito jejum de 5 até depois do culto, não sei se você lembra. Lembro. O grupo tinha uns que faziam jejum de 5 horas até depois do culto e tal. Os irmãos, isso é uma coisa muito voluntária, mas o seguinte, mas o que acontece? Quando o Leandro falou muito bem, os meios de graça, Leandro, é o seguinte: é você provocar a graça. Provocar a graça. Porque olha só, o Tiago fez uma observação aqui na reunião passada, muito interessante. Foi Tiago? Não sei se foi Tiago ou se foi... Quem que falou? Foi Adailson. Adailson que falou. Foi Adailson. Então, fala o seguinte, foi Adailson que falou. Ficou muito interessante. Ele criou uma... Foi muito interessante. Ele criou em matemática que se chama uma equação muito interessante. Adailson, o criador dessa equação. Graça, fé, que é igual a salvação. Graça e fé é igual a salvação. Então, o que é a graça? É a operação do Espírito Santo que gera a fé. Então, quando a graça gera a fé viva, isso é salvação. Então, vejam, o culto, como você está dizendo, ele tem que, isso tem que acontecer, entendeu? Porque aí, o que ocorre? É por isso que eu disse, Wallace, é que o nosso culto, ele tem que ser diferente, porque nós não usamos os recursos que outros usam. Você está entendendo? Perfeito. O nosso culto não tem uma preparação litúrgica, formal, entendeu? E nós não somos contra isso, entendeu? Mas a nossa formação não é essa. Então, você preparar um quarteto muito bem preparado, um grupo que canta muito bem, um instrumental, um pastor com um sermão muito bem elaborado, está tudo certo, não tem problema nenhum. A nossa experiência de culto não é essa. Nossa também não é a experiência, repetindo, não é? Do culto chamado culto motivacional, né? Motivação, prosperidade, para isso, nem de aparência, de movimento. O nosso culto é um culto voltado para a operação do Espírito Santo. E a operação do Espírito Santo vai depender de que, Leandro? É isso que você pode falar. A busca durante o dia, a igreja voltada é o vaso, né? De boca para cima. O óleo, o Espírito Santo está derramado. A igreja valoriza, ela vive dos dons espirituais, né? E até o apóstolo Paulo diz assim, né? Que aquele que anuncia o evangelho, que abre
a igreja, que vai dizer que Jesus está vivo, e que eles vivam do Evangelho. Então você correu lá, você anunciou com a mesma consolação, diz o apóstolo Paulo, que você consolou, você vai ser consolado. Então você vive daquilo ali, aquilo ali é uma vida da igreja, ela vai dormir, o Senhor visita em sonhos. Por que que o Senhor visita sempre os meus irmãos em sonhos? Por quê? E o Senhor quer abrange, esse Espírito Santo, a bênção do Senhor, o Senhor quer que toda a igreja profetize. Então por quê? Porque aqueles irmãos estão com a boa, é o vaso que está virado para cima. E hoje o desejo do Senhor é que isso se amplie. Paulo diz, eu quero que todos profetizem. Quero que a igreja, como o pastor Dentinho fala, bom que a igreja, toda a igreja fosse grupo de intercessão. Exatamente. Então o grupo de intercessão tem uma responsabilidade na igreja, ele tem a base espiritual da igreja, vai dar o suporte aos grupos de assistência. É o grupo tal do dia hoje, mas o grupo de intercessão está ali, dando suporte, participando, dando para que essa abundância dos dons, a presença do Senhor, a graça, a abundante graça, todos eles haviam a abundante graça, possa estar presente nos cultos diários. Você falou alguma coisa, Wallace? Eu estou falando que é muito importante esse alcance, né? Porque se a gente não alcançar o que é profético, se não tiver a profecia, não tiver os dons espirituais, os sinais, como a palavra de Deus disse aqui, o nosso culto cai na tradição, cai no culto normal, que não vai acontecer nada. Então, a ação do Espírito Santo está quando nós descobrimos isso. E é importante também, Amadeu, também na hora da assistência, identificar esses dons e dar o feedback. Eu tenho começado a buscar, a procurar os irmãos, falar, anotem, porque o dom veio, orou pela pessoa, se confirmou o dom, deve registrar. E eu estou passando agora na segunda-feira no culto, relatando para os irmãos o que Deus operou dos cultos. Deus revelou que ia entrar uma pessoa assim, se cumpriu. A irmã ia fazer uma cirurgia, o Senhor mostrou que ia acontecer isso, e aconteceu. Então, para que a igreja entenda que é fundamental para nós, como igreja, alcançar o culto profético. Você quer uma bênção? Você precisa orar ao Senhor para que Deus ore pelo pastor, ore pelos dons, ore pelo exercício, aquilo que você falou na visão que você mostrava, que a chuva caía, é a bênção que vai produzir aquilo. E na reunião, coloca-se em ordem. É um louvor, né? Então você vai cantar um louvor. O senhor mostrou no culto agora anterior uma pessoa que entrava na igreja algemada. Ninguém via, mas ela estava algemada. Aí, na hora que foi consultado o dom, a irmã falou, o louvor algemado por um preço, né? Uhum. Então, o louvor foi direcionado pelo dom espiritual. E veio outro dom, aí o pastor já vai pegar a direção da palavra em cima do dom espiritual. Então, o culto passa a ser profético quando ele é consequência daquilo que o Senhor revelou, né? E não da criação humana, né? E isso é fundamental para os nossos cultos, né? Nós estamos encerrando essa primeira parte aqui, nós vamos fazer uma segunda parte ainda também, fazendo a conclusão de tudo isso. O tempo está um pouco avançado, então nós vamos voltar a semana que vem, fazendo a conclusão, a importância disso para os nossos cultos, especialmente as nossas igrejas, o trabalho que está sendo feito. Então, nessa primeira parte, agradecer aqui ao pastor Wallace pela sua presença. É sempre um prazer, Amadeu, estar aqui com os irmãos, a paz do Senhor. Leandro. Agradecemos a oportunidade, Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor a todos, até semana que vem.
Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, pela sua palavra, pela sua doutrina, que tem encontrado lugar nos nossos corações. Nós vamos orar, encerrando o nosso culto e entregando a nossa vida ao Senhor. Feche seus olhos. Nós oramos a Ti, Senhor, gratos mais uma vez, porque a Tua palavra tem encontrado lugar nos nossos corações. E a Tua palavra é maravilhosa. A melhor coisa que nós temos nesta vida é a palavra do Senhor. Te louvamos, Senhor, por tudo o que o Senhor já promoveu nos corações e nas mentes. Entregamos a Ti a nossa adoração. Em Teu nome nós dizemos que a graça redentora do Senhor Jesus, o amor sublime do Deus Pai, as consolações, a comunhão e o poder do Espírito Santo do Senhor estejam convosco, amados irmãos, agora e para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Nosso culto está encerrado. Só quero deixar aqui os QR Codes para você que necessita de algum tipo de assistência, de atenção. Em primeiro lugar, nós temos o 0800, que é um serviço gratuito da Igreja Cristã Maranata de assistência pastoral a todos que quiserem essa assistência. Escaneie esse QR Code que você será redirecionado a esse 0800 e não importa se você tem uma religião diferente, uma crença diferente, mas se a sua alma está sedenta por Deus, ligue neste 0800 e haverá um pastor de prontidão, preparado para te atender, para orar com você, para conversar, para fazer a assistência que você necessita. Em seguida, nós temos agora um QR Code para os nossos irmãos que estão no exterior e também precisam de algum esclarecimento, alguma atenção. Também está aí esse QR Code que você pode escanear e vai ser redirecionado para alguém preparado, em condição de falar na sua língua, de orar por você, te dar uma palavra mais profunda, mais personalizada. Faça uso desse QR Code, que Deus tem uma bênção para o seu coração. Por fim, o último QR Code é para você compartilhar conosco a sua experiência com este culto ou com qualquer outro culto. Que você tenha sentido a presença de Deus, ouvido a voz do Senhor. É importante para nós termos esse retorno. Portanto, então, irmãos, nosso culto está encerrado. A todos, a paz do Senhor Jesus.